Iniciando a gravação, então, muito boa noite a todos vocês. Dessa vez eu estou utilizando o gravador de tela natural, né, normal aí do Windows, beleza? Então vocês vão ver essa tela aqui totalmente brilhante, certo? Totalmente brilhante. Ela grava a tela natural, certo, do sistema e não a maneira como eu estou utilizando ela, diferente do outro sistema que eu utilizo. Então vamos lá, gente. Eu me esqueci de falar, tá? Nós falamos sobre os decanatos, um pouco de astrologia e tal, né? Na ordem das cartas, para vocês entenderem, tá? Para eu me justificar perante vocês de por que eu jogo astrologia, porque eita, por que eu jogo tarô, né? Dessa maneira, né? Por exemplo, Lua é peixes, né? O julgamento não é elemento fogo, né? Mas o julgamento é Plutão, né? O mundo é Saturno, né? De uma maneira simbólica. É claro que a carta, tipo assim, vocês vão ver que eu jogo assim, o mundo é a carta do mundo, né? Na dúvida, ela pode indicar Saturno, apenas isso, tá? Que não tem sensibilidade, que não tem uma intuição boa ainda, joga dessa maneira. Putz, sai o mundo, é Saturno. Vai dar certo, vai funcionar. Mas mesmo assim, eu já vou ensinando vocês a usarem a intuição. Vamos lá, gente. Eu falei sobre Cabala aqui e tal, mas eu não me aprofundei muito, eu até me esqueci, eu acho. Tá? Eu nem me lembro se eu falei bem profundamente. Eu acho que eu falei de uma maneira breve, eu não aprofundei muito. Tá? Então vamos lá, gente. Na Cabala, tá? Como que nós usamos, tá, a Cabala no tarô? Tá? Tem autores, certo? Por exemplo, Inácio Vaquiano, ele funde, né? Não é que ele funde, mas vamos dizer assim, ele usa, certo? Tarô junto com a cabala, junto com a astrologia, como se fosse uma maneira única. Eu uso, mas não no sistema especificamente. É uma coisa pessoal minha. Na dúvida, ó, eu levo em consideração os números. 5 é Geburá. 5 de paus. É Geburá em paus, que é o quê? Geburá no elemento fogo. Entende? Então, é uma coisa pessoal que eu faço, eu levo em consideração. Eu aprendi isso aí no livro Cabala Draconiana. Maravilhoso, é um baita livro. Olha, todo respeito, é uma obra que eu tenho um respeito. Eu tenho um respeito, tá? É incrível, é incrível, tá? As informações lá são maravilhosas, tá? Né? Sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista de fazer sentido e tal, né? Mas assim, os livros, tá? São apenas um detalhe. Livros são apenas um detalhe. Eu não vou anexar o livro Cabala Draconiana, tá? Não é o foco, não é o objetivo. E se eu for fazer isso, eu vou ter uma certa responsabilidade no astral. E eu não desejo, tá? É um livro que tem uma energia bem específica no astral, certo? Ai, 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 né? Então, gente, eu fiz isso aqui, esse desenho aqui, certo? Tem um círculo aqui. Por que tem um círculo? Esse círculo representa o corpo de Deus, né? É um círculo. Deus não é esse círculo, tá? Mas ele ao mesmo tempo se encontra aqui, né? Deus não está fora da criação, ele está dentro, mas Deus é Deus, né? É o ditado. Deus está em tudo, tá? Mas tudo está em Deus, né? Só que assim, Deus é Deus, né? Essa força é uma força. Deus pode se manifestar tanto quanto uma força, tanto quanto uma entidade específica, uma individualidade supracósmica, né? Mas assim, Deus é Deus, mas ao mesmo tempo, né, eu tô tendo as experiências pessoais aí, né, mas assim, Deus é Deus, né, tem os arcanjos e tal, mas é como se fosse um colegiado, sabe, tá? Né? Tem os arcanjos e tal, tem entidades, né, cósmicas assim também, só que assim, elas fazem parte, é tipo um colegiado, né, fazem parte do corpo de Deus, né, e inclusive existe uma consciência maior que abrange todas essas, no meu ponto de vista, né? E essa consciência não é tipo assim, Deus, eu vou fazer uma oração para Deus, sob um grau hierárquico vertical. Dá para fazer? Dá. Mas Deus se manifesta como ele traz um aspecto de horizontalidade. Quando eu digo assim, estou trabalhando com Deus, eu estou, melhor dizendo, eu estou me referindo à energia de Deus, à força criadora. Propriamente é a força. É a força. Porque não há outro aspecto, né? Então é bem interessante isso. E ele traz essa noção de horizontalidade, de tudo é uma coisa só, de universalidade, né? É impressionante. Tem diversas frequências dessa força criadora,
mas ela sempre traz um tom assim de tipo supremacia. Supremacia no sentido de tipo expansão absoluta, sabe? Tipo, expansão absoluta. Não tem nem inimigo. Eu não tenho inimigo, né? Sabe? É tudo uma coisa só, entende? Né? É bacana isso. É bacana. E nas minhas experiências pessoais eu percebi que, mesmo trabalhando com diversas entidades, já que estamos falando de Deus, né? Mesmo trabalhando com diversas entidades, com arcanjos, com anjos, o tempo inteiro com arcanjo, eu tenho a sensação que eu estou um pouco distante de Deus. Em que sentido? Eu não estou muito em função do todo. Eu percebo que a minha energia está um pouco distante do aspecto universal, mesmo dizendo que eu sou uma pessoa que fala, né, que versa, né, que ensina sobre o universalismo. Entende? Então eu penso, putz, cara, nossa, é verdade, né? Deus é Deus, né? Aí eu percebo que eu deixo de sentir um monte de coisa, um monte de probleminha que eu, como humano, fico martelando, sentindo, e não posso me esquecer disso. Um serafim falou para mim uma vez, o serafim verruia. Alguns chamam de ferruiar. Quando vocês cometem o erro, o engano de chamar um anjo, de trabalhar com um anjo, mas vocês se esquecem que quando vocês trabalham com Deus, né, vocês trabalham com todos os anjos ao mesmo tempo. Isso é bem interessante. O caráter dessa energia Deus vibra em todos os graus dimensionais e dá aderência em tudo. É maravilhoso, né, gente? Até eu mesmo, assim, confesso que eu tenho que trabalhar mais isso, eu estou em busca disso aí, né? Mas enfim, vamos lá. Cabala, gente. Resumidamente, tá? Tem toda uma tradução, uma tradição judaica em cima disso, certo? Que, que mostra, de certa maneira, sobre o ordenamento divino, sobre as hostes divinas, sobre tipo o mandamento divino, né? O próprio arcanjo Rafael frisa isso, certo? De que a Cabala é como se fosse, me vem na cabeça um presente de Deus dado ao homem e tal, mas é um aspecto da relação Deus-homem, entende? Né? Então isso é interessante. Tem muita mística aí, né? Muita coisa aí, mas o resumo da ópera é tudo uma coisa só. Atualmente, relacionam anjos, entidades, né? Planetas, signos, energias, um zilhão de coisas com a Cabala, certo? Isso foge do sentido tradicional, judaico e tal? Depende, certo? No meu caso, quanto mais melhor. Ah, né? Quanto mais melhor, né? Mas assim, eu ao mesmo tempo estou presente em tudo, entende? Vamos pegar uma coisa nada a ver aí, puxar a árvore da vida nórdica, tá? Yggdrasil, né? É diferente disso aqui, não necessariamente vai ter alguma coisa a ver, mas eu consigo pegar semelhanças. Yesod, aqui ó, Yesod, número 9. É uma energia lunar. Isso aqui são afinidades psíquicas. A árvore da vida nada mais é do que raízes. Uma árvore que dá frutos distintos. Cada fruto representa a vertente de uma raiz diferente, representa frequências. Alguns outros falam que isso aqui são dimensões e tal. Existem 10 dimensões. Tal. Tem até algumas correspondências assim que não são estranhas. Mas, Cabala, do meu ponto de vista, tá? É uma referência, é um mapa. É um mapa, certo? Como assim? Simples. Keter. O que é Keter? Propósito. Se eu tentar acessar isso aqui no astral, é uma energia azul brilhante, né? Uma energia celeste, certo? Azul brilhante, eu poderia até dizer branco. No meu caso, eu sinto como azul, tá? Então, o que isso aqui indica? Propósito, conexão divina, o aspecto divino, certo? Beleza? 2, Roquimar, pureza, né? Aí o pessoal relaciona isso aqui com arcanjos também, né? Com coros angelicais, certo? Eu não vou falar aqui, senão vocês vão ficar doidos, né? Mas assim, eu tenho um livrinho, tá? Eu escrevi um livro, gente, certo? Eu escrevi um livrinho e aquele ali, que está em anexo, e não vai ter assim, ó, cabala, o que é cabala, não, não, apenas vai estar o significado numérico. O que é o número 1? É isso. Número 2, isso. Entendam que vocês precisam apenas saber os números. Tem toda uma estrutura relacionada a isso daqui, certo? Mas enfim, né? Estrutura em que sentido? Simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse DAT aqui é como se fosse um zero. É tipo assim, kkk, eu não pertenço a nenhum desses números aqui, eu quero ficar na minha, foda-se.
Akidate. Beleza, entende? Né? Tem entidades que se afinizam com essa energia aqui, certo? É negativa? Não, mas pode ser. Ao mesmo tempo, não é, tá? Não é. Conheço entidades muito sérias que trabalham isso aqui e não são assim ruins e tal, e nem isso, certo? São aspectos da consciência, né? Tem diversas coisas. Eu não vou colocar pepino na cabeça de vocês, mas tem até cabala negativa, tal, cabala sobre um aspecto assim que isso aqui, sabe? Se eu pedir para o Rafael, ele, assim, bom, a cabala positiva e a cabala negativa. Tipo, se eu tentar pedir para um Rafael da vida, ele vai falar assim, tipo, a cabala é divina e o divino é essencialmente positivo. Em que sentido? De equilíbrio. Apenas isso. Então, assim, bom, tem todo um rolê aí de como que vê essas concepções de cabala negativa, energias divinas negativadas que correspondem a coisa braba e tal. Vamos falar assim, tá? Eu não quero que vocês tenham contato com essas coisas a partir de mim, tá? Não é o meu objetivo ensinar isso, tá? Eu conversei com algumas entidades antes de eu falar sobre essas coisas aí de uma maneira um pouco mais negativa, que envolvem consciências sinistras, que não necessariamente são sinistras, mas assim, isso mexe os campos no astral. E eu não quero que vocês se conectem com essas coisas, não é mais o momento aí planetário de que as pessoas aí se conectem com essas coisas aí. Esse processo está parando, por assim dizer, no meu ponto de vista, né? Movimentar assim aspectos energéticos não é nem energias, mas são energias que se movimentam através de aspectos, de registros energéticos no astral, ao nível sutil, ao nível mais mental, certo? E acabam interagindo aí no planeta, certo? A própria energia do planeta não está mais comportando essas paradas aí. Tipo assim, kkk, porque eu trabalho com demônio, demônio como ser demoníaco e tal, do mal, isso. Essa parada aí, certo? Tem, de certa maneira tem, tá? Eu encaro isso como um tom um pouquinho mais diferenciado, apenas como um aspecto mais contrativo da psique, que tem toda uma função. Quando eu digo psique, não é cérebro, não é psicologia, não. Mas digamos assim, pilar de existência, né? Por exemplo, Tao, Yin Yang. Yin, o aspecto mais contrativo, Yang, o aspecto mais expansivo, certo? E o ponto não é nem Yin e nem Yang, mas é equilíbrio, é harmonia, né? Esse é o ponto. O taoísmo é muito bacana, certo? Inclusive, se você se envolver com essas coisas aí de polaridades extremas e você não ter essa percepção taoísta, você acaba ficando louco, certo? E entrando em aspectos desarmônicos, certo? Na própria existência. A vida existe para nós vivermos. Não é, sabe, assim, eu vou recorrer a Deus e aos arcanjos porque eu preciso fugir do inferno. Isso é uma catástrofe, certo? Na espiral da consciência, do meu ponto de vista, mas é um processo da consciência. Tem um terapeuta aí, o nome dele é Edson Rosa. Eu respeito o trabalho desse cara, é um trabalho muito sério. Eu já aprendi muito com esse cara. Eu não conheço ele, mas o trabalho dele é maravilhoso, certo? Ele trabalha de uma maneira muito particular, ele preza muito essa questão da autenticidade, certo? E ele pessoalmente sempre fala: eu creio em um Deus não para fugir do inferno, mas para viver a vida. Né? Ele estava se referindo a perdão, né? Eu perdoo as pessoas e tal, né? Mas enfim, então assim, é para viver a vida. Entender magia, trabalhar com entidades, com energias, até mesmo de uma maneira negativa, entre aspas. É para viver a vida, sabe? Não é para, entre aspas, se fuder, ficar com loucura, com medo, com pinóia na cabeça. Não, não, é coisa boa, coisa bacana entender. Isso aqui são as 10 essências, 11 aqui, né? São as essências da realidade, gente. Então nós temos aqui um Keter. Keter não tem uma correspondência muito precisa assim com o planeta, mas é um pouco forçado falar Netuno e Plutão. Eu recebi informações de arcanjos e tal que seria Plutão, um lado mais positivo de Plutão, tá? E de certa maneira Netuno. Eu não sinto muita afinidade assim, muita coisa a ver e tal, né? Eu acho as energias dos planetas um pouco mais distintas. Eu escrevi para vocês de uma maneira resumida. Eu não vou fazer o processo ao vivo aqui. Talvez algum dia, certo? Se vocês gostar, se eu ver que tem demanda, tá? Eu vou fazer um cursinho sobre Cabala, da maneira que eu trabalho, e ensinando vocês a se conectarem com essas energias, certo? Assim como nesse nível que eu fiz esse curso de tarô. É um processo muito trabalhoso. Eu fiz com cada carta. Tipo assim, eu vou falar sobre Keter. Em vez de eu ficar falando, porque no livrinho X, não, eu falo de experiência.
Gente, eu estou conversando com uma entidade de Keter, com um arcanjo de Keter, eu estou sentindo as energias, eu estou falando para vocês, e vocês podem acessar a energia de Keter fazendo isso aqui, ó, projetando a mente de vocês para um templo, um aspecto celeste no céu. E vocês vão sentir energia, vocês vão falar para mim que vocês estão vendo. Já vincular uma parada de projeção de mente. Se eu fizer isso aí, provavelmente vai ser em um curso de magia, né? Uma parada mais bacana, tá? Mas assim, ó, eu trabalho com Cabala de maneira prática e eu trabalho junto com os anjos e eu aprendo com eles essas coisas aí, tá? Então, eu faço projeção de mente, tá? Eu trabalho de uma maneira muito natural. Tipo assim, eu digo que Keter não tem muito a ver assim com Plutão e, e Netuno, mas eu sinto uma afinidade muito maior com o lado positivo de Plutão, tá? Um lado extremamente luminoso, beleza? Então assim, gente, certo? Rokimar, Urano, tem alguma coisa a ver? Tem, sinto bastante. Agora o resto tudo faz sentido. É apenas aqui uma diferença aqui, né? Urano, né? Uns falam que são as constelações aqui, eu discordo, meu ponto de vista é Urano, certo? Né? A energia de Urano e Rokimar, a energia da Sefira, né? Da Sefirá, é o nome desse negocinho aqui, desse fruto da árvore da vida. Isso aqui se chama Sefirá. É Urano, né? Bom, eu não sei quem fez, tá? Quem fez a cabala, quem fez as relações aí, mas olha, eu sinto, experiencio e funciona. Tá? Eu trabalho de maneira prática. Não é falar, o autor X criou isso aqui, cara, eu não ligo para isso. Né? Inclusive, eu prefiro pedir pros arcanjos, certo? Né? Então vamos lá. 3, binar. Correspondência com Saturno, muito bacana. Sim, bate. Excede, Júpiter, bate. Né? Em certo grau, eu poderia falar um pouquinho de Netuno. Tá? Isso aqui é eu, não a entidade falando. Beleza? Giborá, 5, Marte, bate. Né? Então, eu entendo que assim, muitas vezes eu me referencio à própria Cabala falando dos planetas. Né? Ah, vou trabalhar com o Arcanjo Gabriel. Ah, é Lua, né? É a inteligência da Lua, o Malká. Né? Espírito olímpico full. Né? Vamos pegar aí uma entidade lunar, uma deusa, sei lá, nórdica. Eu não vou falar assim, ah, não, é na Cabala, a energia de Cabala. Não, não. Entendeu? Os anjos estão mais relacionados a essa coisa hebraica, essa coisa de Cabala. Né? As outras energias não necessariamente, tipo Iemanjá e Exode. Mas quando eu digo que Iemanjá e Exode, estou me referindo às essências da árvore da vida. Eu vou tomar um gole de água aqui, gente. Beleza, gente? Então, assim, tem até os orixás e a cabala. O próprio arcanjo Azrael ele tinha manifestado uma certa discordância em relação a isso. Eu, de certa maneira, vejo uma parada interessante. São lapsos conscienciais, né, distintos, são energias diferentes, né, de certa maneira. Mas, assim, qual que é o ponto da Cabala? Entender a delimitação das frequências na realidade. Certo? Tipo assim, tu vê um arco-íris tem 7 cores. Expressa 7 variações da energia, da luz. Certo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nesse caso, 10. Tem algumas cores aqui? Tem. Mas isso representam energias, representam arquétipos, representam como se fossem delimitações das coisas do acontecer. Né? Desde que o mundo é mundo, apenas, tipo assim, entre aspas, existem mais, né? Mas existem 10 limitações básicas na existência. Que é o propósito, que é pureza, que é sentido também, sentido do propósito, razão do propósito, que é lei, formação, que é aqui virtude, experiência, né, estudo, sentido, captação, percepção, aprendizado, que é movimento, energia masculina, que é individualidade, foco, concentração, que é energia feminina, que é, vamos dizer assim, graciosidade, né, o aspecto de sentir a vida assim e degustar a sensação, nossa, eu estou vivo, que bom, certo? O amor, né? E aqui, intelecto, mente, né? Relação de mente com as coisas. E aqui, se pôr nas coisas, perceber, o processo emocional, né? O processo de fluir, e aqui o processo de materialização, o aspecto de intensificação. Então são 10 aspectos, digamos assim, da vida. Eu poderia fazer uma relação com os 4 elementos. E vamos dizer assim, isso aqui, cada coisa dessas daqui representa, por exemplo, esse primeiro representa o 5º elemento.
Espírito. Na verdade, tudo isso aqui é espírito, porque são essências espirituais. É tipo um arco-íris de 10 cores. Beleza? Tá? Então, assim, gente, nesse sentido aí, peraí que eu esqueci o que eu estava falando, hein? Eita, nós, o que eu estava falando aqui? Deixa eu ver. Eu vou me lembrar, só um momento. O mental deu uma colapsada aqui. Só vou colocar o celular carregar aqui, senão o computador carregar, senão vai acabar a bateria. Eu me esqueci o que eu estava falando, gente. Acontece. Ah, tá fazendo um uso do mental aqui e acabou fugindo. Eita, nós. Tô quase lembrando. Sim. Podem passar um pouco o vídeo aí. Quando eu me lembrar, eu vou fazer bem assim, ó. Esse movimento aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou ficar até me lembrar. Peço perdão. Se eu pausar, eu perco o vídeo. Eita, tá difícil me lembrar, hein? Relação. Ah, sim, lembrei. Perdão, tá, gente? Acontece. Acontece. Relação dos elementos. Assim, entendo que tudo isso daqui é o quinto elemento. Tá? É o espírito. É a relação de espírito. Tá? Mas assim, esse Keter, tudo é espiritual, mas esse Keter aqui é mais espiritual. Ele representaria mais o quinto elemento. Aqui, digamos, Rokimah é água. Binah, terra. Excede, fogo. Keter também seria fogo. Tá? Só com fogo diferente. Não é à toa que aqui seria Sagitário, aqui Áries, aqui Leão, né? Fogo, fogo, aqui. De certa maneira, terra. Mas eu poderia dizer água, aqui, água, certo? Poderia falar em um aspecto bem definitivo, muito, talvez algumas pessoas discordarão de mim, falar ar, aqui, bem pouquinho assim, sabe? Aqui, ar, puro ar. Poderia falar em certo grau fogo, mas é um fogo mais aéreo. E aqui, terra. Daria para falar dessa maneira? Daria. Então, gente, esse aqui é o aspecto energético da Cabala, tá? Um ponto de vista energético, tá? Tem como fazer magia com essas paradas. O que mais tem é magia. Nossa, uso praticamente tudo que eu aprendi na minha vida de energias, assim, de cabala, de astrologia, foi na magia, foi na canela mesmo, certo? No osso da canela, tá? Foi trabalhando quantidade, fazendo ritual, mantra, por exemplo, Iesod, né, na cabala, né? Aqui, existem, tá? Inclusive cabala com K, cabala com B, com H, um zilhão de coisa. Mas é querendo se referir a isso aqui. Existem, né? Os frutos. Isso aqui são o nome dos frutos. Os frutos são essas paradas aí de uma maneira parecida com o que eu falei para vocês. Existe um nome divino, tá? É uma frequência de Deus relacionada a esses frutos, né? Eu até nem vou me lembrar o nome, tá? Aqui é Adonai Haaretz, né? Aqui Shaddai Elhai, Taos, né? Que são nomes divinos que têm energias poderosas, certo? Tá? Eu não uso mais isso, né? Mas enfim, eu me lembro que eu queria desenvolver mediunidade, eu queria aprender, ver o Arcanjo Gabriel, então eu vou fazer um mantra. Shaddai Elhai, né? Shaddai Elhai, Querubim, né? Yesod, Levanar e Malka. E mantrava e tal, fiz todo um trabalho. Se vocês lessem a energia do mantra, vocês iriam ver que o ambiente inteiro estava minado de energia lunar, de energia assim, de intuição, desse aspecto de exótico. Foi uma maneira de eu trabalhar tal. E eu não aprendi. Claro que isso teve todo um sentido, né? Por exemplo, uma parada ritualística tal. Esse curso aqui não é de magia. Mas eu aprendi a conversar com os arcanjos, desenvolver essa questão de telepatia, psicofonia, esses nomes bonitinhos aí. Resumo é, eu penso neles e consigo conversar com eles, conversar com a mente deles. O resumo é isso. Entendeu? Né? E eu tenho certo controle disso, mas as respostas não são conforme o meu ego. Tá entendendo? Então,
essa parada começou a acontecer com projeção de mente, né? Eu tento acessar diferentes lugares dimensionais mais sutis, desassociar a minha psique do meu corpo físico, material e associar ela, né? Associar não, mas ter experiências mais abstratas, mais irreais. E todo esse processo aí de conversa com os arcanjos acontece em lugares em traças irreais. Apesar de que eu vejo eles assim em traças tipo no físico já, né? No material, no astral, tipo meio que materializado, mas é mais um astral mental, né? Os arcanjos são assim, tem alguns anjos, algumas entidades diferentes que elas praticamente vêm materializadas. Tá? O Maoká, a entidade aí da lua e tal, tipo, materializado no astral. Tu vê, tipo, um ser de 3 metros, 2 metros, assim, um humanoide, tu vê, caramba, né? Nunca vi materialização assim, ó, física, né? Algumas experiências eu já tive, tal, né? Mas assim, não de ver entidade, assim, né? São de coisas que acontecem apenas que você entende que faz algum sentido. Então, assim, o sentido da cabala é extremamente energético. Tem como, assim, eu ver a pessoa, eu tentar ver, ao invés de eu ver os chakras dela, eu vejo todo, por exemplo, aqui a cabeça dela, o ombro, os braços, as pernas, sabe? É como se tivesse uma arquitetura do corpo humano, não é à toa. Pilar do meio, certo? Pilar direito e pilar esquerdo. Pilar da, acho que é, perdão, acho que é sabedoria o nome, né? Aí aqui, severidade, e aqui, putz, cara, pilar. Vixe, me esqueci o nome, hein? Não sei se não seria sabedoria aqui, é pilar da. É um nome bonitinho, né? Tipo, porra, perdão, tá, gente? Eu esqueci o nome aí. Se eu sair daqui, o vídeo ele para, ele apenas grava nessa aba aqui, tá? Pilar da. Eu tenho um livro ali, mas ele tá guardado no baú. Eu vou ter que sair daqui para pegar. Esquerdo, pilar da misericórdia. Pilar da misericórdia. Aqui, pilar da misericórdia, né? Uma energia assim mais amigável. Aqui, uma energia um pouco mais bruta, um pouco mais disciplinadora. E aqui, acho que é sabedoria, ou pilar do meio. Pilar do meio. Pilar do meio. Perfeito. Tá, gente? Uma certa neutralidade. Mas tudo isso aqui é neutro, do meu ponto de vista. Na prática, tem aspectos diferentes. Aparentemente, o Arcanjo Camael quer me falar alguma coisa aqui. Arcanjo Camael, relacionado a Geborá. Ele fala Gevurah, né? Mas enfim, deixa eu ver com ele. Deixa eu ver. Aparentemente o Camael, ele diz que eu estou errado. E não é que as forças da Cabala são neutras, tá? São forças neutras. São forças muito bem delimitadas. Muito bem delimitadas. Segundo ele, tá? Segundo ele. São forças muito bem delimitadas, né? Tipo assim, na regência dele, tá? É muito bem específico. A ponto de, entre aspas, não ser neutro. Né? Eu digo neutro assim no sentido de que tudo é divino, tudo é belo, Deus está em tudo. Né? Mas segundo ele, tipo, ó, né? Bem específico. É tipo uma faixa de experiência, né, gente? E é isso, né? Nenhuma vírgula e nenhum ponto a mais, tá? Então, conforme vocês viram, eu acabei de levar um puxão de orelha aí de um arcanjo, tá? Né? Ah, Gabriel, não acredito em você. É engraçado, né? Porque o curso é de carta natural, de tarô e tal, mas assim, gente, tá? Eu não sei o que vocês iriam esperar do curso, tal, assim. Eu trabalho dessa maneira, tá? Eu trabalho com a realidade. Para mim, conversar com a Cândido, isso, aquilo, é realidade. E aí meus amigos, não, porque a entidade me faz isso aqui. Não, é normal. Né? É normal. Não sei que planeta vocês vivem aí. Né? Né? Quais são as referências de vocês? Né? No mundo, mesmo no mundo da magia, existe muito isso de referências a autores. Não, porque um autor do livro X, autor do livro Y, filósofo, o cara lá da Bíblia, não sei o quê. Cara, foda-se, cara. Tô nem aí. Se tem algum valor, beleza, mas se não tem, também tô nem aí. Eu até prefiro conversar com a entidade, né? Um grau de confiança maior. Não, se a entidade falou, né? Ai, ai, ai. Mas enfim, gente. Então, é isso, tá? É isso. Tem gente que relaciona o tarô, a cabala, tal, de certa maneira está relacionado. Eu não ligo muito para isso. Vocês vão ver que no curso eu apenas vou pegar as cartas, vou jogar, vou falar o significado de cada uma delas, tá? Ah, 10, 10. Ó, tu vai ver na, ó, 10.
10 de espadas, 10 de ouros, tu vai saber que o 10 ele pode significar Malkuth, né? Eu chamo de Malkuth, né? Um amigo meu chama de Malhut, professor meu. Então, assim, pode ter sentido, pode não ter sentido, tá? No baralho, no curso que eu disponibilizei para vocês de bônus, baralho cabalístico, todo o sistema do baralho utilizado é com base na cabala, isso aqui. Putz, joguei, saiu 3, saiu 4 e saiu 8. Binar, recede e rode. Binar, né? Aí tu vai entender, 3 é binar. É uma energia de seriedade. Aconteceu alguma coisa, eu estou sendo avisado, né? É algum problema, né? Um puxão de orelha. Aí tu vai ver o naipe, né? E conforme eu ensino no curso, tu vai ver, 13 paus. Opa! Levando um puxão de orelha aí, alguma coisa séria, alguma coisa de lei. Mas na vontade, mas na intenção que tu tem de fazer alguma coisa, entende? É extremamente eficiente, mas é muito bom tu jogar isso aqui e ter uma intuição boa. Qualquer, até mesmo na astrologia, gente, certo? Que é totalmente pronto, calculado, é só tu falar para a pessoa. Não, eu uso a intuição. Eu sinto, putz, isso aqui na vida dela tá na casa 1, você lembra? Casa 1 é da pessoa, da personalidade dela natural. Eu sinto que não. Eu sinto que é em como ela se relaciona com as pessoas, tá entendendo? Sensibilidade é tudo. Tudo. Mediunidade, conversa com espírito, essas coisas aí, tudo decorre da sensibilidade. Em captar as ondinhas aí, né, Wi-Fi astral, beleza? Gente, era isso. Essa aulinha aqui foi complementar porque eu não falei muito sobre cabala, eu acho, né? Falei do meu jeito, maneira prática. Gabriel, tenho dúvida. Gabriel, você só fala besteira, só fala... Ó, manda lá no grupo, no Zap, grupo de tarô. Vamos conversar, vamos debater, certo? Vamos aprender. Show, gente. É isso aí. Abraço.